E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. Eu sou de uma época que muita gente sobrava um dinheiro e investia em imóvel. Construir Sim. imóvel para alugar. Isso de pessoa física tá acabando. Isso tem por construtoras, mas de pessoa física tá acabando. Tá acabando? E eu vou dizer por quê. É por causa da porra do Minha Casa Minha Vida. É verdade. O Minha Casa Minha Vida fez o preço de tudo que é imóvel, cara, subir. Porque, tipo, vamos supor que uma casa fosse 50 mil. Aí vem o Minha Casa Minha Vida, a gente vai emprestar 100 mil reais para quem quiser comprar uma casa. Pronto, todas as de 50 mil, imediatamente aumenta o preço para 100 mil. Eita, agora as casas ficaram muito caras. Agora a gente vai dar 200 mil para quem quiser uma casa. Pronto, todos os preços agora, o mínimo é 100 mil. E foram fazendo assim, cara, e o preço agora de casa ficou inviável. É graças ao Minha Casa Minha Vida. O governo sempre atrapalhando. Por quê? Porque o cara comprava um terreno, esperava alguns anos para juntar dinheiro para ele construir. Hoje, só por esse terreno, ele paga um absurdo de IPTU. Pois é, o cara não pode nem comprar o terreno mais, porque se ele deixar o terreno lá, ele vai ficar pagando o aluguel do terreno, com essa merda de IPTU, porque o governo é o grande mal, cara. O governo é o grande mal. O Estado é nosso inimigo. Então o governo, ele inviabiliza de todas as formas, né, que você... Progresso. Que você, inclusive, faça acúmulo de bens. Ele inviabiliza. Então você paga um IPTU absurdamente caro. Se for transferir essa casa, for vender pra alguém, você paga ITB. Como é que é o nome do imposto? TBI. ITBI. Um absurdo. Aliás, muita gente vai comprar casa, pessoa pobre, vai E nem comprar casa. não E nem sabe fala, disso. E ele não sabe que tem esse imposto. não sabe só depois. E aí ele não tem o dinheiro pra pagar. Então, aí o que acontece? Pra você construir uma casa aqui, o custo é absurdo, você precisa de um monte de taxa, um monte de licença, um monte de burocracia, que torna essas casas absurdamente mais caras. Com o imposto mais caro, é óbvio que o aluguel é mais caro. Sim. Porque você tem menos opções, você tem menos oferta, e essa oferta é muito cara. Então quem deixa as casas caras pra quem quer alugar, né, é o Estado, justamente. É o Estado. E lá na Argentina, o aluguel das casas está começando a baixar, justamente porque entrou um ANCAP lá no governo e está tirando a burocracia, está tirando os impostos, está tirando tudo e deixando o mercado livre fluir livremente. E olha, todas aquelas leis que foram feitas pelos presidentes socialistas para tentar baixar os aluguel, era justamente o que estava fazendo eles ficar mais altos. Né, e as pessoas acham que quem faz a casa pra alugar, esse cara é um ladrão, porque ele tá lucrando. Então se eu não deixo a pessoa fazer a casa pra alugar, eu tenho menos oferta ainda. E é Sim. lógico que vai ficar, obviamente, mais caro. Construtora e, né, sofre. E o pessoa física não quer mais fazer isso, que não vale a As pena. pessoas não estão mais fazendo, é inviável, porque o tempo que você fica sem alugar aquela casa, você tá pagando um IPTU altíssimo. Quando você vai alugar, você tem que recuperar esse dinheiro. Claro que o aluguel fica caro. E o cara tem que pagar, o cara que tá alugando tem que pagar o IPTU altíssimo. Né? Fora, como eu falei, um monte de licença, de taxa, de quebra que você tem que pagar pra fiscal. E é meio que isso aí que você fala de imposto, né, Léo? Que você comenta muito Sim. isso, né? Que a gente, na verdade, não tem a propriedade, a gente tem a posse, Tem a né? posse. O imposto é uma É coisa que eu isso? sonho por acabar no Brasil, o imposto de propriedade. Aí o pessoal ainda fala, tá, mas nos Estados Unidos existe, você paga um equivalente ao IPTU. Eu falei, sim, mas o imposto lá sobre o consumo é em média 7%. Brasil, a média é 40%? Tô Aqui eu falando pago num besteira. carro mais de 100% de imposto no carro, num perfume eu pago 230%, Ô, na louco. média do perfume 230%. Tá? Você tem que comprar um pra você e 2,3 pra Janja poder se perfumar, né? Ela foi viajar agora antes, inclusive, do governo, né? Ela precisa chegar perfumada lá, né? Então, se eu tivesse um imposto de consumo de 7%, eu até aceitaria o imposto de propriedade. Mas a gente vai ter o maior IVA do mundo. Nosso imposto de consumo, como você falou, bem falou, na média é 40%. Sem retorno, né? Independente disso, o imposto de propriedade vai contra o conceito de propriedade. Se eu tenho que pagar um aluguel sempre pro governo, e se eu não pagar, eles me tomam aquela propriedade, ela não é minha. Igual IPVA. Exatamente. Duas coisas que precisam acabar. E outra coisa, isso aumenta o custo pras pessoas. As pessoas não entendem isso, né? Que às vezes a pessoa fala, pô, mas eu não tenho casa, né? Eu moro de aluguel, você tá pagando IPTU. Mas independente, se você mora na rua, quando você vai comprar um pão com mortadela e um café na padaria, se aquela padaria tá pagando IPTU caro, você está pagando aquele produto mais caro. Eu fiz um vídeo, tá no meu Instagram, até se eu pudesse, se me der licença, Claro. pedir pro pessoal Pode me falar. seguir, CJBR Engiléu, tudo junto. CJBR. Engiléu de Engenheiro Leonardo, né? CJBR Engiléu, tanto no Twitter como no Instagram. Eu fiz um vídeo lá, mostrando isso é um problema que aconteceu até grave em São Paulo. O Haddad, por exemplo, quando foi o pior prefeito da história de São Paulo, sem ter avisado em campanha, ele saiu pintando rua de vermelho. Né? A pintura de rua de vermelho mais cara da história desse planeta. Cada quilômetro lá, linear, era uma fortuna. É, o negócio tudo superfaturado. Rapaz, o governo não consegue fazer nada, cara, de maneira que não seja superfaturada, cara. Qualquer coisa, o preço é 10 mil vezes a mais, cara. Não, 10 mil vezes a mais não. 10 vezes a mais.
10 mil vezes é um exagero também da minha parte, né? Mas, tipo, eu lembro de coisas, por exemplo, ponte. O governo lá fez o orçamento da ponte. A ponte vai ser 67 milhões. Aí foi a população lá e fez a mesma ponte por 5 milhões. Tipo, eficiência, cara, não existe no governo. E é como eu digo, o governo, mesmo que ele tente fazer do jeito mais bonzinho que tem, o governo ele é um terceiro. Não tem como o governo ser eficiente nunca, jamais, porque ele é um terceiro. Sempre você vai conseguir o valor total quando você fizer a transação direta e nunca você vai conseguir ser eficiente 100% quando tiver um terceiro no meio. E o governo, ele é um terceiro. Aí ele fez lá uma coisa que ele chamou de ciclovia ou ciclofaixa, que não é ciclovia em lugar nenhum. Mas o que aconteceu? Você tinha várias ruas que você tinha comércios, você tinha ali a vaga pra pessoa parar e usufruir do comércio, ele pintou a faixa vermelha. Ele destruiu as vagas, não tem mais vagas. Isso aconteceu, o que isso promoveu? O fechamento dos comércios. Porque ninguém tem onde estacionar. Ele destruiu, tá? Ele destruiu o emprego de muita gente. Ele destruiu o comércio, o emprego de muita gente. Esse cretino. E aí eu peguei, e lá em Guarulhos também, nas áreas de comércio, virou tudo zona azul. Não era. Aí eu falei, gente, eu entendo. Fiz um vídeo lá na hora, indo numa padaria, achei um absurdo, porque as pessoas estavam filmando. Estavam filmando, não, as pessoas estavam cobrando lá, multando, né? Quem estava estacionado na rua. Eu falei, eu entendo a importância de ter zona azul, eu entendo. Se não tiver zona azul, quem trabalha na região vai parar o carro ali cedo, vai tirar sua noite e ninguém nunca mais estaciona na rua. Sim. Então é importante ter a zona azul para que você tenha esse fluxo de carros chegando e saindo, tá? É importante isso. Se tiver um tempinho de liberação, que seja de 15 minutos? E isso que eu propus. Ah, então. Né? Foi isso que eu propus. Aí eu falei, gente, você tem que chegar lá, você vai pro aplicativo, tem um aplicativo, você paga pelo aplicativo, os 15 primeiros minutos, até pra eles saberem que a hora que você chegou, você põe no aplicativo e os 15 minutos é de graça. Por quê? Porque a pessoa que vai comprar pão todo dia, ele chega a aumentar, por exemplo, em 50% o gasto dele com pão. Exatamente. Eu não posso aumentar o gasto de uma pessoa de classe mais baixa, que tem um carro velho, um carro antigo, até pra não pagar IPVA, eu não posso aumentar em 50% o gasto dele com pão. Exatamente. Não, Né? exato. Então eu não posso. Então você tem que ter uma tolerância, inclusive pra ter rotatividade, inclusive pros novos negócios, porque se é um negócio que eu não conheço, eu não vou pagar a zona azul pra conhecer. Exato. Né? Agora, se tenho 15 minutos de tolerância, vou abrir um lugar novo, deixa eu ver o que é. Então você ajuda o comércio, ajuda as Sim. pessoas. Graças a Deus, quando eu publico uma coisa dessa, graças a Deus quem me segue geralmente é uma pessoa com QIA maior que 83. Pois é, mas tipo, o governo, eu já disse, ele é nosso inimigo, ele tá lá pra roubar. Ele não vai dar esses 15 minutos de graça, ele tá pouco se fudendo pra rotatividade, para o pessoal que vai pagar mais caro no pão, tá pouco se fudendo. O governo quer lhe fuder, cara. Mas 1 em cada 100 comentários é um comentário assim. Essa padaria, por exemplo, que eu filmei é muito conhecida lá em Guarulhos. Aí o cara chega, essa padaria aí tem todo idiota tem uma solução simples pro problema de todo mundo, né? Essa padaria aí tem estacionamento. É só você parar no estacionamento. Eu falei, sim, meu filho, outras padarias podem ter estacionamentos também. Só que se a padaria disponibiliza estacionamento, se você não tá pagando pelo estacionamento, você tá pagando mais caro no pão. Ou seja, ficar elas por elas. Fica elas por elas. O cara não vai ter o custo ali do estacionamento, IPTU, manobrista que você tem ali, ou quando não tem um segurança, ele vai sempre repassar Ele vai esse ter que custo. repassar, claro. É só abrir estacionamento. Eu falei, você vai pagar por isso. E eu quero parar na rua. Né? E aí tem uns comentários que eu acho... É só abrir estacionamento, mas será que tem um terreno? Tem lugares pra fazer isso? Às vezes E não se tem. tiver, você vai pagar. Exato. E eu quero claro. deixar 15 minutos na rua pra comprar o pão. Pois é, se não tiver o estacionamento, aí o cara vai pagar, mas se tiver o estacionamento, também vai pagar. Cada QI sub-83, viu, bicho? Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!